aí, meu povo, como é que vocês estão? Olha só, na nossa carreira é natural que a gente cometa erros e acertos. Faz parte do processo, né? Eu, enquanto professora universitária, cometi muitos erros, enquanto enfermeira, enquanto designer, inclusive no último vídeo falei sobre alguns desses erros, mas para ser justa aqui comigo, né? E também com você que está aí me assistindo, eu vou falar sobre os maiores acertos na minha carreira como designer, que na minha opinião foram um divisor de águas para que eu alcançasse os resultados que eu estava buscando. E todos esses acertos, eles fizeram muita diferença para a Luana profissional e para a Luana pessoa também, porque eu acredito que seja muito difícil a gente desvencilhar, né, a pessoa da profissional. Então eu vou falar sobre esses acertos, fica até o final, porque eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui vai te ajudar também aí na sua carreira. Bom, o primeiro deles foi uma decisão que eu tomei lá no começo, mas também com base em alguns erros que eu já estava cometendo, né, que eu até falei no último vídeo, que foi decidir que eu queria uma esteira de serviços que tivesse tanto serviços de longo prazo, que me trouxessem previsibilidade, quanto serviços de caixa rápido. E tem um motivo muito simples para isso, porque assim, ó, se você só foca em serviços de previsibilidade, você pode até optar por isso, tá? Eu acho que esse até nem é tanto um problema assim. O maior problema é você focar somente em serviços de caixa rápida. Mas se você só foca em serviços que vão te dar previsibilidade, o teu giro de clientes ele vai ser muito reduzido. E geralmente, serviços que trazem mais previsibilidade, eles também vão exigir mais de você enquanto profissional. Então, vão exigir mais tempo, mais dedicação, mais comprometimento, porque a gente está falando de serviços de parceria, de longo prazo. Em contrapartida, se a gente tem somente serviços de caixa rápido, você concorda comigo que é você correndo atrás do próprio rabo todo mês, porque você não sabe, né, qual vai ser o teu próximo mês, você não sabe se você vai ter cliente. Então isso é muito assim, dá para sobreviver desse jeito? Dá para sobreviver, mas viver tranquilamente desse jeito é muito difícil, porque você tem que ficar todo mês pensando em como você vai captar novos clientes e você não sabe como é que vai ser o mês que vem. Então você pode ter um faturamento muito bom esse mês e no outro mês você não ter faturamento algum ou reduzir pela metade o teu faturamento. Então essa decisão que eu tomei foi muito importante porque eu falei, bom, eu tinha mais serviços de caixa rápido e eu estava nesse ciclo, né, de ficar correndo atrás de cliente o tempo todo e isso estava muito exaustivo, então eu faturava muito bem, eu já contei aqui que eu tinha um serviço de identidade visual, onde eu criava, né, a identidade visual para mídias sociais, para a pessoa que me procurava, geralmente uma infoprodutora, infoprodutor, e eu entregava junto templates editáveis. Mas em contrapartida, eu tinha também o meu pacote de design de mídias sociais. Então, eu queria muito focar no design de mídias sociais, porque para mim era mais vantagem. É muito mais vantagem eu ficar com essa pessoa que quer que eu faça para ela, porque a chance dela fidelizar ali comigo, né, dela ficar comigo ali por vários meses é muito maior do que aquela pessoa que vem, contrata um pacote de identidade, eu monto toda a identidade visual para ela, o estilo visual dos posts e tal, entrego templates personalizados e ela nunca mais vai voltar, porque eu tô entregando a parte editável para ela, tá? E lembrando aqui que não tem certo e nem errado, eu, Luana, identifiquei esse problema, né, porque eu tinha ali, eu vendia 10, 15 pacotes desse de identidade no mês, mas eu não sabia se no próximo mês seria da mesma forma. E outro ponto, para eu vender, e isso é um ponto que eu vou falar aqui que foi um acerto, para eu vender, eu precisava estar muito ativa na minha rede social, ou seja, o trabalho ali, né, ele era árduo e ele dependia única e exclusivamente de mim. Ou seja, se eu não estou em um dia tão bom assim, se eu estou em um mês que de repente tem um imprevisto, esse ano, gente, aconteceu um monte de coisa que me fez perder um pouco a vontade de aparecer no Instagram, né? Problemas de saúde, problemas pessoais, enfim. Então, esse é um ponto. Então, esse foi um grande acerto, tá? E eu recomendo que você faça isso aí na tua esteira. Tem os dois serviços, um serviço que vai te gerar mais previsibilidade e um serviço que vai te gerar mais caixa rápido, porque isso também é importante, né, pra gente fazer aquele dinheiro, isso aumenta o nosso ticket médio ali no mês. Um outro grande acerto, e isso eu tive quase, eu posso falar que quase
quase que desde o começo foi focar muito mais em qualidade do que eu estou entregando do que em quantidade. Veja bem, se eu preciso focar em quantidade, eu preciso ter muitos clientes que vão me pagar um valor menor, porque na nossa cabeça a conta que a gente faz é a seguinte: vamos imaginar aqui valores fictícios, tá? É muito mais fácil um cliente me pagar R$50 por um carrossel que eu faço ali no Instagram do que ele me pagar 150. Ok, mas quem é o público que vai te pagar 150? Quem é o público que vai te pagar 50? Esse é um ponto. Outro ponto, para você entregar um carrossel que realmente tenha esse valor de 150, você está entregando uma técnica mais avançada, você está entregando um resultado melhor, você está entregando mais qualidade. E para você, justamente porque você está focando mais em qualidade, né, ao invés de quantidade. E uma conta básica que a gente precisa fazer aqui é pegar esses 150. Então, olha só, se você ganhar R$150 com um carrossel e você cobra 5 ou cobrar 50, você tem que fazer 3 ao invés de 1. Parece muito simples a conta, e é. Então, desde o começo, eu falei, bom, o que eu preciso fazer para focar mais em qualidade? Eu não quero ter muitos clientes, eu não quero ser aquela profissional que está correndo o tempo todo, a gente vai falar sobre isso também, que está correndo o tempo todo, que está apagando incêndio o tempo todo. Eu não quero ser essa profissional, eu quero ser a profissional que vai entregar qualidade, tecnicamente falando, tá, para o meu cliente. E quando eu falo isso, gente, eu não falo de técnicas mirabolantes, não necessariamente de ferramenta, mas eu falo sobre entregar o que o teu cliente precisa. Eu usei Canva, já falei isso aqui várias vezes, eu usei Canva durante muitos anos e eu conseguia entregar com o Canva o que o meu cliente precisava. Eventualmente, eu comecei a assumir clientes que demandavam mais técnicas que a ferramenta não me trazia essa possibilidade. E aí eu senti a necessidade de migrar para Figma, Photoshop. Mas o ponto aqui é, quando eu decidi isso, eu me posicionei e entendi que eu precisava focar em entregar qualidade. E eu falei, bom, o meu preço vai ser um pouco maior, tanto é que, olha que interessante, quando eu migrei para o Photoshop, que foi assim, imediatamente após o Canva, né, eu comecei a usar Photoshop, eu lembro que eu fiz um post falando, olha, uma arte no Canva vale mais do que uma arte aliás, ao contrário, né? Uma arte no Photoshop vale mais do que uma arte no Canva. E nesse post, eu vou até pedir pro Fred colocar aqui a capinha dele, esse post até repercutiu muito bem. Nesse post eu falo, a resposta simples é não. Eu, Luana, eu não comecei a cobrar mais caro pela minha entrega depois que eu comecei a usar Photoshop. Porque, veja bem, eu já cobrava um valor muito justo pelo trabalho que eu entregava usando o Canva. Então, entende o quanto é muito além da ferramenta? Entende que é você, enquanto profissional, o teu conhecimento? Tinha uma frase que eu gostava muito de falar, que é isso, né? Não é a ferramenta, é o teu conhecimento. Então, essa foi uma decisão que eu tomei que pautou todos os meus resultados depois disso, né? Focar na profissional que eu quero ser, mas eu já tô dando spoiler aqui de um outro grande acerto que eu vou falar no fim do vídeo. Bom, o terceiro, acho que terceiro acerto, não sei, acho que estamos no terceiro, né? Eu sempre me perco. Mas é que não é uma lista necessariamente assim, focada em quantidade, né? Mas é que eu vou pontuando aqui com vocês. O meu terceiro, sei lá qual acerto aí desta lista, foi focar em web design. E aqui eu vou fazer um parênteses, porque não é que o web design é a grande questão aqui, tá? O web design foi uma questão para mim, mas dentro deste item, eu quero te falar que o meu grande acerto foi focar em alguma coisa, tá? Leia-se dessa forma. Por quê? Eu fazia um pouco de tudo. Até quando eu e a minha sócia, né, a Neuriele, a gente criou o estúdio e tal, a gente começou oferecendo o serviço de logo, por exemplo. Então, a gente chegou a assumir alguns clientes nesse sentido. Só que a gente começou a perceber que, peraí, logo por si só é um universo à parte, né? Esse universo de branding, de logomarca, de criar uma identidade de logo mesmo para o cliente, é um universo à parte. E o web design é um outro universo.
E eu já estava, tanto eu quanto a minha sócia, né, a gente já estava muito mais inserida nesse universo de web design. Então, esse foi um grande acerto, né? Tanto é que, assim, hoje, dentro do estúdio, a gente oferece, mas a gente tem parcerias que fazem isso, né? Então, a gente tem profissionais nas quais a gente confia que fazem esse serviço pra gente, né? E é muito bacana essa construção em parceria, né? E esse é o grande objetivo meu e da minha sócia ali no estúdio. E eu, Luana, mesmo, enquanto designer, até mesmo antes de ter o estúdio, eu decidi focar em web design. Então, às vezes, por que eu tô falando isso aqui? Porque é muito importante você entender que você não precisa ser boa, ser bom em absolutamente tudo. O design, gente, assim como a enfermagem, assim como a área de TI, que é a área do meu marido, assim como medicina, assim como arquitetura, cada uma dessas profissões tem muitas áreas nas quais você pode trabalhar. Então, não é porque eu não trabalho com logo que eu não seja uma boa designer. Eu posso oferecer o meu trabalho de formas diferentes. E outro ponto, quando eu decidi, falei, não, eu quero me tornar web designer, eu quero focar nisso. Então, eu me dedico quando eu estudo. Olha só, isso facilita porque eu tenho clareza no que eu vou oferecer de serviço, eu tenho clareza no que eu preciso estudar, e eu tenho clareza que eu vou evoluir nessa área. Então, isso foi um grande acerto. Então, talvez você esteja patinando aí. Eu até acho que eu falei que esse foi um erro que eu cometi em algum momento, tá? Não sei se eu falei isso no outro vídeo, de tentar fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E esse é um erro que é muito comum, inclusive, de muitos designers. Não, ele quer ser bom em tudo. Ele quer ser bom em design para social media, ele quer ser bom em coisas impressas, ele quer fazer logo, ele quer fazer web design, ele quer fazer tudo. E ele acaba não tendo foco em nada. O cliente também fica confuso, porque ele sei lá o que essa pessoa entrega, porque ela entrega tanta coisa. Então, vai por mim. Começa a estudar algumas coisas diferentes. Se você ainda não tem clareza, de repente, do que você quer seguir, começa olha, beleza, tem web design, começa a fazer uma lista das possibilidades e começa a estudar um pouco mais sobre cada uma dessas áreas para você entender qual o caminho que você quer seguir. Porque é isso, se você tenta fazer tudo, você acaba não fazendo nada, você perde o foco, você perde clareza, você perde vontade, e aí você começa só a procrastinar. E aí, na verdade, o que te falta, eu falei disso no vídeo de procrastinação, que às vezes não é que você é preguiçoso ou preguiçosa, é simplesmente que você não tem clareza daquilo que você quer perseguir como designer. Bom, um outro grande acerto da minha carreira como designer foi usar uma estratégia que eu chamo de escada de posicionamento, e já falei dela aqui algumas vezes. Qual que é o grande problema de quem é prestador de serviço? A gente às vezes não sabe, né, como aumentar o nosso preço. E eu te falo que o primeiro passo não é você ganhar mais. Tem muita gente que erra nisso, tá? Eu quero ganhar mais, eu quero ter mais clientes. E na verdade, ter mais clientes é a mesma coisa da pessoa que é descontrolada financeiramente e ela quer mais dinheiro. Mais dinheiro não é a solução para ela precisa controlar o que ela tem para depois ela ganhar mais. Ela pode ganhar 5 e ser descontrolada, da mesma forma que ela pode ganhar 50 mil e continuar sendo descontrolada, porque o erro está na base, concorda comigo? Aqui é a mesma lógica. Então, veja bem, o primeiro passo, que foi assim, uma grande virada para mim, e aqui entra, né, essa estratégia de escada de posicionamento, foi que eu entendi que eu precisava trabalhar menos ganhando o mesmo tanto. Espera aí que eu vou te explicar. Veja bem, vamos imaginar aqui que hoje você tem um cliente e que você tem que trabalhar 10 horas por semana para ganhar R$500. Então, guarda essa informação, 10 horas por semana, R$500. Vou pedir para o Fred colocar na tela para vocês, para ficar mais claro. Perfeito. Então, talvez você pense assim, não, eu preciso agora que o meu cliente aqui, ó, de 10 horas, ele me pague R$1.000. Ok, é uma lógica. Mas e se você fizer o seguinte, que é o que eu proponho na escada de posicionamento? Você coloca os mesmos 500, mas trabalhando 5 horas. Então, como que você faz isso? Você ajusta o teu pacote. Foi exatamente isso que eu fiz, porque eu não necessariamente aumentei o que eu estava ganhando, tá? Obviamente que depois eu aumentei, mas eu tô te falando de um primeiro passo aqui. Então, necessariamente nesse caso que eu tô falando, eu comecei a ganhar mais sim, você concorda? Por quê? Eu comecei a trabalhar menos, ou seja, eu tinha com os mesmos R$500 que eu precisava de 10 horas para trabalhar, agora eu trabalho metade.
Então, às vezes, isso é um ponto para você pensar aí na sua carreira, porque tem muita gente que vai ficar te falando, sobe o preço, você tem que subir, você está cobrando muito pouco. E às vezes está mesmo, isso você tem que avaliar. Mas às vezes, até para você se sentir mais segura, né, para você dar esse passo, essa estratégia da escada de posicionamento ela é muito bacana. E aí, o que acontece que é a grande sacada dessa estratégia? Quando você tem, sei lá, 5 clientes que te pagam um preço antigo e o sexto, você cobra mais pelas mesmas horas trabalhadas e pelo mesmo pacote, ou você cobra o mesmo valor pelo pacote menor, o que você está conseguindo aqui? Você já tem um cliente que te paga um valor atual. Isso te permite chegar aqui em outro cliente que te paga o valor antigo e falar assim para ele, fulano, vem cá. A partir de tal mês, o meu preço vai sofrer um reajuste, tá? Obviamente, né, se vocês quiserem um vídeo sobre isso, posso falar sobre como fazer essa abordagem, mas você não vai só chegar e comunicar, né? Mostra os resultados, de repente leva aí um antes e depois para o teu cliente, mostra aí o que vocês já alcançaram juntos, para você ter uma abordagem bacana, né? Para você também mostrar que você está entregando algum valor, dá um prazo para esse cliente, não fala que é para amanhã, entende? E aí, se esse cliente que você está subindo o preço, né? Esse cliente antigo, ele te falar assim, nossa, fulano, eu adoro o teu trabalho, mas infelizmente esses 2x aqui, ó, que você está me pedindo para pagar, eu não tenho, então eu não quero desvalorizar o teu trabalho, então, ó, boa sorte, né? Você tá tranquila, porque você acabou de ter um cliente aqui, ó, que tá te pagando o mesmo tanto por menos trabalho, deu pra entender? Então, essa estratégia, ela sempre funcionou muito para mim. Então, eu nunca chego para o meu cliente antigo sem antes ter um cliente novo que está me pagando aqui um valor, eu não vou falar mais justo, mas está me pagando o valor atual, né? Porque quando esse cliente antigo começou comigo, era um valor justo. Então, à medida que eu vou subindo o meu preço, eu vou fazendo esse reajuste. Então, essa estratégia, espero que tenha ficado claro, mas essa estratégia, ela me ajuda muito até hoje, tá? A ter essa tranquilidade de chegar no meu cliente, subir meu preço e se ele falar que não, tá tudo certo, porque eu tenho outros clientes aqui que já estão me pagando um valor atualizado. Bom, e o último acerto desse vídeo, na verdade, são 2 em 1, é usar as redes sociais. Eu sempre usei as redes sociais e eu falei sobre isso nos erros, né? Quem não usa tá cometendo um erro grande, é usar as redes sociais e me posicionar enquanto profissional e mostrar a profissional que eu quero ser, foi o que eu falei lá no começo. Gente, todos os meus clientes, ou eles vieram por meio das minhas redes sociais, ou eles vieram por meio de indicação. E se eles vieram de indicação, eles também chegam através do meu perfil. Então, veja, por mais que a pessoa me indique, quando eu sou indicada, a pessoa chega no meu perfil, ela vê ali que eu produzo conteúdo, ela vê a minha capacidade técnica, ela vê o meu portfólio, eu tenho um link personalizado na bio. Então, toda essa construção, ela vê que eu faço stories. De vez em quando eu falo algumas aleatoriedades que ninguém perguntou lá nos stories, falo um pouco sobre mim, sobre os meus valores, mostro a minha rotina. É óbvio que isso não é todo santo dia, tem dias e dias, né? Dias que quem presta serviço sabe, tem dias que a gente tá abarrotada de tarefa para fazer no offline, então não dá tanto tempo assim. Mas, de fato, isso é muito importante, porque eu falo muito isso para as minhas alunas. Gente, o meu perfil, ele é um perfil teste. Ele é um perfil teste para que eu, Luana, como especialista mesmo, né, expert, que eu entenda o que está fazendo sentido em termos de produção de conteúdo hoje, ainda mais que eu trabalho também, além de designer, eu trabalho como estrategista, então isso é super importante, né? E outra, gente, o que mais traz mais credibilidade para você como designer do que produção de conteúdo? Ali você coloca a tua técnica, né, em prática, então a pessoa, ela bate o olho, ela sabe do que você é capaz de fazer, tecnicamente falando, em termos de design mesmo. Se você tem clientes, posta portfólio, você pode postar coisas, projetos fictícios, né? Já falei aqui sobre isso também. E outro ponto, o teu conteúdo. O teu conteúdo, ele diz muito sobre você, sobre o que você pensa, sobre os seus valores, sobre a sua visão de mundo. E tudo isso importa, de alguma forma, para os teus futuros e possíveis clientes. E, ao mesmo tempo, as redes sociais, elas servem como uma forma de se posicionar. Eu, por exemplo, eu estou sempre deixando muito claro, porque lá no começo eu disse, né, qual profissional eu quero ser? E essa foi uma pergunta que eu me fiz algumas vezes durante a minha carreira, até aqui.
qual profissional eu quero ser? Eu quero ser a pessoa que vive apagando incêndio, que vive jogando a culpa no cliente, que o cliente não me paga bem, ninguém me valoriza, o mercado, uma pessoa que se vitimiza, uma profissional que se vitimiza, ou eu quero ser a profissional que assume os BO, os próprios BO, que assume ali as responsabilidades e fala, não, beleza, o cliente não está me pagando o que eu mereço, então peraí, deixa eu olhar para o que eu estou entregando. Será que eu realmente estou entregando um trabalho de qualidade? Será que realmente eu fui comprometida? Será que eu falhei em alguma parte? Óbvio, gente, óbvio que vão ter alguns casos onde o cliente só é escroto mesmo, né? Eu já lidei com pessoas assim, ele simplesmente não vai te valorizar e eu entendi que esse não é o cliente que eu quero. O cliente que eu quero é aquele que me valoriza, é aquele que entende o valor do que eu estou entregando, é aquele que não questiona o meu trabalho. E isso vem através de produção de conteúdo, no meu caso, e muito posicionamento. Eu faço questão de falar que um dos acertos que eu tive, né, de focar em qualidade e não em quantidade, ele vem muito da resposta para essa pergunta, que profissional eu quero ser? Porque eu não quero ser a pessoa que vive apagando incêndio, que está sempre na correria e que está sempre inventando uma desculpa para o cliente. Não, eu quero ser a profissional que entrega, porque eu não estou focada em quantidade, eu estou focada em parcerias de longo prazo, eu estou focada em qualidade do que eu estou entregando. Eu quero ter tempo, gente, eu sei as coisas que importam para mim. Eu quero ter tempo para assistir meus filmes, minhas séries, para ficar com o JP, com os cachorros, com a minha família, com os amigos. Eu quero ter tempo para ler meus livros. Eu quero ter tempo para estudar. Eu quero entregar as coisas com qualidade. Eu quero entregar as coisas no prazo. Eu não quero ser a profissional que está sempre apagando incêndio, né? Porque se você tá sempre na correria, olha só o que eu vou te falar aqui para a gente finalizar. Se você só atrai clientes que quer as coisas para ontem, o problema está no seu posicionamento. O problema não está no cliente. Então, isso é uma coisa que às vezes é difícil a gente aceitar, né? Que o problema está na gente. O cliente não me valoriza, o cliente quer as coisas para amanhã, o cliente... Mas, peraí, qual é o teu posicionamento? Talvez você é aquela pessoa que toda vez que você aparece nos stories, você fala assim, gente, tô na correria aqui, ó, correria danada, nananá. Mas caramba, aí se você só fala que tá na correria, o teu cliente entende que você tá na correria. Aí das duas, uma. Ou ele vai ficar te pedindo as coisas assim, porque já que você tá na correria mesmo, ele vai te pedir coisas pra ontem. Ou então ele nem vai te pedir, porque ele fala, caramba, essa pessoa só corre, ela não tem tempo pra nada. Então uma vez ou outra você postar, nossa, olha, dia tá abarrotado aqui nos bastidores. Mas também você tem que mostrar que, gente, eu mostro que eu descanso, eu mostro nos vlogs aqui que, olha, eu durmo aqui depois do almoço. Eu agora tô numa meta aí de não trabalhar sexta, de não descer pro escritório sexta, de ter um dia mais tranquilo, resolver pendência só no celular. Então, isso tudo é posicionamento que a gente vai construindo e as mídias sociais, elas foram muito importantes, né, para mim, tanto o YouTube agora quanto o Instagram, mas especialmente o Instagram, que é onde eu mostro a maior parte do meu trabalho ali, foi muito importante para que eu tenha conseguido os resultados que eu conquistei até hoje. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, isso é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Eu sempre falo, gente, que eu vou falar pouco, mas já estou aqui com mais de 20 minutos de vídeo, mas é isso, né? Se acostume, porque eu gosto de falar mesmo, eu acho que assim a gente consegue se aprofundar. Mas curte, comenta, compartilha, compartilha com alguém que você acha que precisa entender desses acertos, né, para aplicar aí na própria carreira. Não deixa de clicar no link na descrição para você conhecer o meu treinamento de Canva, Figma, Photoshop e se tornar um designer mais completo. O link está aqui na descrição. Multiverso Criativo, vem fazer parte da nossa comunidade e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!